Olá, amigos e irmãos, desafio 3x3, hoje sexto dia, vamos lá? Capítulos 14, 15 e 16 do Evangelho de Mateus. Capítulo 14 começa narrando a história da morte de João Batista. João Batista havia sido preso, pelo rei Herodes, vai contar aí, e aí ele é decapitado nessa situação. Então Jesus, após a morte de João Batista, o Evangelho de Mateus relata que Jesus ele se retirou para um lugar deserto, O luto provoca isso. É natural, é normal que após uma perda de alguém que a gente ama, a gente se retire e fique isolado, busque um tempo para a gente, para renovar as forças, para entender, para digerir a situação. É normal, e Jesus não era diferente. Jesus era homem e Deus, totalmente homem, totalmente Deus. E ele se retira para um lugar deserto e mais a multidão vai atrás. E Jesus, o que ele faz? Ele não despacha, ele não manda embora, mas pacientemente ele atende a todos, ensina, cura. E os discípulos falam até assim, olha, vamos despedir a multidão para que eles vão e achem de comer. E aí Jesus fala assim, não é preciso que elas vão embora. Ou seja, deixa elas aqui mais. Pode ser que eu esteja ferido, pode ser que eu esteja triste, mas eu quero ajudar, eu quero servir. O Senhor Jesus tinha esse coração bondoso, E aí ele faz a primeira multiplicação de peixes, aquela dos 5 pães e 2 peixinhos. E aí, assim que termina, ele despede a multidão, os discípulos vão atravessar o mar para o outro lado, nas outras cidades, e Jesus manda esses discípulos na frente e vai em seguida. Só que dá uma grande tempestade e Jesus vem sobre o mar andando sobre as águas, e nós temos o episódio de Pedro andando por sobre as águas, e ele sente medo e depois ele duvida e acaba afundando, mas Jesus restaura. E o Senhor Jesus pergunta, por que você temeu? Por que você duvidou? E Jesus faz essa mesma pergunta, por que nós tememos? Por que nós duvidamos? Não precisamos temer, o Senhor está conosco. E aí, no capítulo 15, nós vemos aí Jesus, mais uma vez com os religiosos, a tradição dos anciãos, e eles tinham diversas leis, mais de 400 explicações e ordenanças para cada mandamento dado, Ou seja, eles criaram uma segunda lei da cabeça deles, aquilo que Deus tinha passado no Velho Testamento através de Moisés. Eles legislaram, criaram mais e mais leis e doutrina em cima daquilo, e o judaísmo se tornou algo pesado, impossível de ser praticado. E aí, aqui ele tem essa discussão, porque eles estavam invalidando os mandamentos de Deus por causa da lei deles, seguindo a tradição em vez de seguir o que estava literalmente escrito. E é o que acontece hoje, Nós temos uma igreja cristã, a igreja católica, ela vive um pouco dessa maneira também, Ela vive... a tradição ela é à frente da palavra de Deus. Eles preferem seguir a tradição, tem justificativa para isso, nós não vamos entrar em detalhe agora, mas é uma justificativa que não se sustenta, Eles preferem seguir tradições do que a Bíblia. Então, se a Bíblia tiver algo e a tradição deles for diferente, eles optam pela tradição. E Jesus já antecipou isso, ele falou, olha, vocês estão invalidando o mandamento da lei por causa da sua tradição, vocês estão invalidando o que está escrito, claro, por causa da tradição, e chama eles de hipócritas. E ele vai explicar o que contamina o homem, que não é aquilo que entra na boca, mas o que sai, porque o que sai é o que vem do coração, e do coração é que procede mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. E aí ele termina essa incursão aqui, momentânea, na terra de Israel, e vai ali para as regiões de Tiro e Sidom, cidades de inimigos do povo de Deus. E lá ele encontra uma mulher, Ele não veio neste momento para resgatar e ser o salvador dos gentios, apesar de nós termos visto na leitura de ontem que Jesus era a luz dos gentios, O profeta Isaías fala isso. Mas Jesus vai para essa região, e ali vem uma mulher rogando, suplicando para que seja curada a filha dela. E Jesus fala, ainda não chegou a hora, é como se fosse uma casa. Primeiro você alimenta os da casa, depois você alimenta os animais. Aí a mulher roga, suplicando, não, Senhor, mas os animais também comem, se cair alguma migalha da mesa. Então Jesus não está chamando ninguém de cachorro, ele está fazendo uma comparação, e ele acaba atendendo aquele pedido e fala assim, mulher, grande é a tua fé. E aí depois ele vem a uma segunda multiplicação de peixe, também relatada em Marcos, E aí os discípulos, já com um pouco mais de ousadia, acabam também alimentando a multidão. E o capítulo 16, Jesus vai advertir os seus discípulos contra o fermento, contra a doutrina, contra o procedimento hipócrita dos fariseus, Então a gente vê que Jesus tinha muito problema com esse povo. Os religiosos
sempre foram alvo da ira de Cristo, né? E aí ele adverte seus discípulos e em seguida Jesus vem e faz um teste com os seus discípulos. Ele pergunta, olha, quem o pessoal está falando que eu sou? Então, primeira pergunta, quem o mundo diz que Jesus é? Tá? O mundo diz muita coisa sobre Jesus. Hoje diz muita coisa. Jesus é isso, Jesus é aquilo, Jesus ou é muito liberal demais ou é muito rude demais. O que o mundo diz? Tá? É a primeira pergunta. Agora a segunda, mais importante. E nós? Quem dizemos que Jesus é? Né? Nós falamos que Jesus é o quê? É apenas um homem bom, um bom professor, um bom mestre, um filósofo, um exemplo de vida, ou nós pregamos que ele é o Messias, ele é a única esperança, que o reino dele virá em breve e suplantará todas as ideias contrárias, suplantará o inimigo. Nós pregamos esse Cristo, ou nós pregamos só um Cristo de paz e amor, né? E aí ele termina o capítulo e vem a confissão de Pedro, né? Pedro fala audaciosamente, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E aí Pedro já tinha entendido, né? Mas o mesmo Pedro que ele diz isso, em seguida ele é instrumento de Satanás. O mesmo Pedro que fala que Cristo é o Filho de Deus vivo, é o mesmo Pedro que depois fala assim, Senhor, não, você não vai morrer. Né? Jesus já começa a antecipar que ele iria morrer, né? Crucificado, e Pedro fala, não, Senhor, tem compaixão de ti, usado por Satanás, porque era o propósito de Jesus morrer. E aí Jesus repreende, né, não a Pedro, mas a Satanás que estava tomando ocasião na fraqueza de Pedro. E aí Jesus termina o capítulo 16 com aquela famosa frase, né, aquela expressão, né? Quem quiser vir após mim, tome sobre si mesmo a sua cruz e siga-me. Irmãos, a cruz não é um problema. Ah, minha sogra, meu emprego, a minha doença, a minha cruz. Não, porque a sogra morreu, acabou a cruz? Não. O emprego melhorou, acabou a cruz? Não. A doença foi curada, acabou a cruz? Não. A cruz, ela é a responsabilidade diária que nós temos como cristãos de pregar a Jesus sem medo. Essa é a nossa cruz, é a nossa responsabilidade, porque nem sempre é fácil, né? Então essa é a cruz. E negar a nós mesmos, porque nós muitas vezes não queremos fazer isso, não queremos negar as nossas vontades. E Jesus vai dizer, olha, bem-aventurado aquele que não se escandaliza em mim. Você tem se escandalizado em Cristo? De repente ele tem mandado você fazer coisas e você não tem concordado, e você está abandonando a Cristo. Ah, não, então eu não quero, eu prefiro, aí abandona a igreja, desculpa que a igreja é hipócrita, que a igreja é isso, né? Mas na realidade abandona a Cristo, né? Você está assim? Tomara que não, né? Qualquer dúvida, chame lá no Instagram, na caixinha de perguntas, ou no WhatsApp, se você não tiver Instagram, né? Perguntas relacionadas com 3x3. Outras aleatórias, tem o Instagram Conversando com o Toninho, você pode perguntar também. Que Deus te abençoe.